sentar, meus irmãos. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Aqueles que nos visitam pela primeira vez nesta manhã, vocês são bem-vindos no nosso meio. Nós temos estudado aqui aos domingos o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós chegamos no último capítulo deste Evangelho, capítulo 24. Já são quase 2 anos expondo o Evangelho de Lucas aqui na nossa igreja. E o tema da mensagem nesta manhã é a maior e melhor notícia do mundo. É como aquelas crianças lá do início do século XX que vendiam jornais e gritavam: extra, extra! Extra, 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 anunciar uma grande notícia. E hoje eu falo a vocês, extra, extra. Eu tenho para vocês nesta manhã a maior e a melhor notícia do mundo. E essa notícia é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Essa é a maior e a melhor notícia que o mundo já recebeu. Amém. Em Lucas, capítulo 1, vamos ler todos juntos, do verso 1 até o verso 12, a Bíblia diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixou-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar? Fale com Deus aí no seu lugar, peça para que Deus fale com você. Ore pela minha vida. Ore para que Deus use a minha vida nesta manhã. Ore por você, ore por nós. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, ó Deus. Que apesar de mim, Senhor, o Senhor use a minha boca como boca do Senhor, ó Pai. Eu não tenho nada a oferecer a este povo, mas a tua palavra tem. O Senhor tem, o Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que fala aos corações, o Senhor é o Deus que fala às almas. Ilumina, Senhor, a nossa alma, Deus. O Espírito Santo do Senhor venha nos iluminar, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Ó Deus, aqui diante da maior e melhor notícia do mundo, a ressurreição de Cristo, essa mensagem nos transforme neste dia, Senhor. Que essa mensagem produza a conversão, que essa mensagem, ó Deus, produza arrependimento,
de pecados, que essa mensagem produza ânimo, coragem para continuarmos servindo ao Senhor, que essa mensagem, ó Deus, produza em nós intrepidez, que essa mensagem nos corrija. Enfim, Senhor, faça a tua vontade, não a nossa, Senhor, não a vontade do pregador, não a vontade da igreja, mas a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Deus, nós dependemos totalmente do Senhor, para nós ouvirmos a tua voz. Nós não precisamos de um pregador humano, ó Deus. Nós não dependemos do pregador. Nós não dependemos da igreja, das pessoas que estão assentadas aqui. Mas nós dependemos 100% do Senhor. Nós não dependemos 99,9%. É 100%. É totalmente do Senhor. O Senhor só vai falar se o Senhor quiser, ó Deus. O Senhor só pode falar se o Senhor quiser. E nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Nós saímos da nossa casa para ouvir o Senhor, ó Deus. Então fala conosco, Pai. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. A maior e a melhor notícia do mundo é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo. E o texto que nós lemos nesta manhã nos mostra isso, que o túmulo de Jesus estava vazio no domingo de Páscoa. A Páscoa não foi a Páscoa não terminou com a morte de Cristo, mas a Páscoa terminou como uma festa de vida, onde Cristo, que havia morrido, ressuscitou. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala de um Cristo que estava morto e voltou a viver. A palavra de Deus nos ensina que a morte foi vencida por Jesus. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Nós temos duas opções acerca da ressurreição de Cristo. Ou a ressurreição de Cristo é uma fraude, ou ela é o fato mais extraordinário que já aconteceu na história. Eu não sei você, mas eu não creio que a ressurreição de Cristo seja uma fraude. Eu creio que a ressurreição de Cristo é o fato mais extraordinário que o mundo já viu. Amém. Por isso a mensagem da ressurreição é a melhor e a maior notícia que o mundo já recebeu num jornal de domingo de manhã, com a manchete que diz: o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, o túmulo foi encontrado vazio. E por que a ressurreição de Cristo é a maior e a melhor notícia do mundo? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vazia, sem razão. Mas porque Ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Porque Ele vive, e como nós cantamos, nós podemos crer no amanhã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós, porque a morte continuaria reinando. A morte era a rainha das trevas, mas Cristo é o Rei dos reis, e Ele venceu a morte. Por isso nós podemos ter esperança. E como nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jesus está vivo. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, na igreja de Corinto, falsos pregadores. Tem falsos pregadores hoje? Tem. Está cheio de falsos pregadores. Sempre haverá. Uma coisa que nós temos que ter na nossa cabeça é o seguinte: junto com a verdade de Deus, o diabo levanta mentira.
Junto com uma igreja verdadeira que se abre numa cidade, o diabo abrirá uma falsa igreja para tentar enganar os eleitos de Deus. Na igreja de Corinto havia falsos apóstolos, falsos pregadores. E uma das mensagens que eles diziam é que não havia ressurreição. Uma das mensagens que eles diziam é que a morte de Cristo, deixa ele, irmão, deixa ele dormir. Tem um mosquito dele aí? Ai, minha abelha. Os falsos apóstolos, eles diziam que não havia ressurreição. Sabe por que eles diziam isso? Porque no pensamento da filosofia grega, o corpo físico era uma prisão. E o homem era liberto dessa prisão quando morria. E a sua alma era liberta desse corpo com cansaço, com dores, com envelhecimento, com limitações. Então, para os gregos, morrer era uma libertação desta prisão do corpo. A nossa alma era liberta. Então, falsos apóstolos, abraçando essa filosofia na igreja de Corinto, diziam: não existe ressurreição. O crente não ressuscita, porque se o corpo ressuscitar, nós voltaremos para uma prisão. Mas olha o que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 15. Paulo vai dizer primeiro: se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. Se não existe ressurreição, a nossa pregação é inútil. Se não existir ressurreição, é inútil eu estar pregando aqui nesta manhã. É inútil todos os domingos eu vir aqui e pregar a palavra de Deus se não haver ressurreição. Cristo disse: se não houver ressurreição, a nossa esperança é vazia. Paulo escreveu isso. Paulo escreveu que se não houver ressurreição, o nosso testemunho será falso, porque nós pregamos a ressurreição. Nós pregamos o seguinte: olha, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, porque é o seguinte: quando você morrer, na verdade você vai viver. Não tenha medo da morte, porque quando você fechar os seus olhos aqui na terra, você vai abri-los no paraíso com o Senhor Jesus. E Paulo disse: se nós não cremos na mensagem da ressurreição, essa pregação é mentirosa. Paulo, ele disse que se não houver a ressurreição dos mortos, os nossos pecados não foram perdoados, porque Cristo morreu para nós ressuscitados. Paulo disse que se nós não cremos na ressurreição, nós somos os homens mais infelizes do mundo. Irmãos, se a nossa vida se pautar apenas às coisas desta terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque nada nessa terra pode preencher o nosso coração. Nada nessa terra pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança é o Senhor Jesus, é a ressurreição em Cristo Jesus. É estarmos em Cristo. Vejam aí, põe para mim, Ana, o versículo 14. Olhem só. Vamos ler juntos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Pode ir até o 19. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você quer ser feliz? Coloque a sua esperança na ressurreição. Amém. Não coloque a sua esperança de uma vida melhor aqui nessa terra. Veja, não estou dizendo que nós não podemos buscar, não devemos buscar uma vida melhor, um mundo melhor.
A igreja existe para isso, para transformar situações. Mas a nossa esperança, quando talvez não houver esperança aqui nessa terra, a nossa esperança ela nunca morre, porque a nossa esperança é de que quando nós morrermos, nós viveremos. Amém. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que a morte tem que ser celebrada pelo crente, a morte de um crente. A Bíblia diz que Deus ama a morte dos seus santos, Deus tem prazer na morte dos seus santos. É por isso que quando nós vemos um crente, nós vamos no funeral de um crente, nós vemos ali a igreja cantando, a igreja celebrando. E para nós, a melhor maneira de nós vencermos o luto é sabermos que o nosso ente querido está com o Senhor Jesus. Amém. Talvez a melhor maneira de nós vencermos o luto é tentarmos vencer um pouco o nosso egoísmo, porque muitas vezes nós ficamos presos ao luto dizendo: eu queria ele aqui comigo, eu queria ir primeiro, eu queria... Não, mas eu queria que ele estivesse aqui. Mas ele não está, mas ele está num lugar melhor aqui. E logo, logo nós estaremos juntos. Logo, logo eu também cruzarei o rio e estarei com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Por isso nós não precisamos temer a morte. Por isso nós não precisamos ficar presos à morte. Nós não precisamos ficar enlutados a vida inteira. Nós não precisamos ficar sofrendo pela perda de alguém a vida inteira. A vida continua e nós temos essa esperança que ninguém tem, a não ser aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós não somos infelizes, porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Se amanhã nós não termos o que nós temos hoje, nós continuaremos tendo Cristo e a nossa esperança continuará seguindo. A nossa felicidade, ela não se baseia no nosso cônjuge, a felicidade não se baseia nos nossos filhos, a felicidade do crente não se baseia nos nossos pais, porque todas essas pessoas são passageiras e nos fazem felizes. Mas no dia que elas não estiverem mais conosco, nós continuaremos sendo felizes, porque a nossa esperança é o Senhor. Amém. É o Senhor. Amém. Por isso, diante dessa esperança, goze, desfrute do seu cônjuge, desfrute dos seus pais o máximo possível, desfrute dos seus filhos o máximo possível. Mas a nossa esperança é o Senhor. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra. Ela não tem a última palavra. A morte não é o fim. A última palavra é de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os mártires da fé teriam morrido por uma mentira. Eles não morreram, eles morreram porque eles viram Jesus ressuscitado. Eles tinham plena convicção da verdade que eles pregavam, o Cristo ressurreto. A ressurreição é um fato. Põe aí o versículo 20, 1 Coríntios 15, vamos lá, vamos ler juntos? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. De fato, Cristo ressuscitou. E Ele, o que significa isso? Primícias do que dorme. Significa que Cristo é o primeiro que ressuscitou e continua vivo. Outras pessoas foram ressurretas. O filho da viúva de Sarepta, por exemplo, Lázaro, Dorcas e tantos outros que a Bíblia cita. Mas todas essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Cristo é a primícia dos que dormem, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar e continuar vivo. Um dia nós vamos morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar para sempre. O nosso corpo ressuscitará e nós não morreremos mais. Cristo foi o primeiro a experimentar a ressurreição eterna. E um dia chegará a nossa vez. Sabe qual é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões? É que o cristianismo é a única religião que o túmulo do seu
líder está vazio. Você encontra o túmulo de Buda. Nós temos registros do túmulo de Confúcio, de Maomé. Nós sabemos onde está o túmulo de Allan Kardec. E o corpo, os restos mortais de todos estes líderes religiosos estão lá. Mas o cristianismo, o túmulo está vazio. O corpo não está lá. O corpo não foi encontrado. O túmulo foi encontrado vazio. Por isso, como diz a palavra de Deus aí em 1 Coríntios 15, 20, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, comprovado. Muitos adversários tentam apagar as evidências da ressurreição de Cristo. Alguns dizem que Jesus não morreu. Ele deu uma apagada e quando foi colocado no sepulcro, ele acordou de novo. Algumas pessoas vão dizer que Jesus foi colocado em outro túmulo, outro sepulcro. Ou os romanos tiraram Jesus daquele sepulcro. Algumas pessoas tentando negar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, elas dizem o seguinte: olha, as mulheres elas foram para o sepulcro errado. Ou eles dizem, não, os discípulos de Cristo pagaram os soldados romanos para tirarem o corpo dali. Agora pense comigo. Como que aqueles miseráveis discípulos, covardes discípulos, onde os discípulos estavam quando Jesus foi sepultado? Escondidos. Aqueles homens eram pobres, eles não conseguiam pagar nem os impostos para Roma. Como que eles iam subornar os soldados romanos? Você acha que os soldados romanos colocariam a vida deles em risco por causa de Jesus Cristo? Há muitas pessoas que tentam fazer a ressurreição cair por terra, usando argumentos como esses. No entanto, todavia, há várias evidências de que Cristo foi ressurreto, e nós temos pelo menos 12 testemunhos de pessoas que viram Jesus. Primeiro, a Bíblia fala que Maria Madalena viu a Jesus. Segundo, as mulheres que estavam com Maria Madalena também viram a Jesus. Terceiro, Jesus aparece para Pedro. Quarto lugar, os 2 discípulos no caminho de Emaús viram a Jesus ressurreto. Quinto, os apóstolos viram Jesus ressurreto sem a presença de Tomé. Sexto, Jesus aparece para os apóstolos agora com a presença de Tomé. Tomé foi o que disse: eu não acredito nisso que vocês estão falando. 10 pessoas falaram para Tomé que Jesus havia ressuscitado, e ele disse: não, desculpa, eu não acredito. Se eu não ver as marcas dos cravos e a perfuração do seu lado, eu não creio. Pois bem, ele viu. Ele viu e ele disse: Senhor meu e Deus meu. Oitavo, Jesus aparece a 7 discípulos no mar da Galileia. Nono, a Bíblia diz que Jesus apareceu a uma multidão de 500 irmãos. Décimo, ele aparece a Tiago. 11º, ele aparece a Paulo no caminho de Damasco. 12º, ele aparece a Estevão, ali no momento da sua morte, antes de Estevão morrer, ele vê Jesus Cristo. Em 13º lugar, ele aparece a João na ilha de Patmos. A ressurreição de Jesus é um fato comprovado. A lei dizia que precisava de 2 ou 3 testemunhas. Aqui eu citei para você pelo menos 13. O apóstolo Pedro, quando ele prega o seu conhecido sermão no dia de Pentecostes, Atos 2, 23, ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por
por ela. Pedro, quando ele prega o seu sermão, ele prega sobre aquilo que ele viu. Ele viu Jesus ressuscitado, depois de estar morto. A ressurreição, meus irmãos, foi um fato marcante na vida dos discípulos. Aqueles homens, quando Jesus morre, eles estão desanimados, eles estão com medo, eles estão acuados. Mas quando nós vemos que eles tiveram um encontro com Cristo ressurreto, eles foram transformados por essa mensagem da ressurreição, por essa verdade da ressurreição. Antes, aqueles homens desanimados e medrosos, quando eles têm um encontro com Cristo ressurreto, eles são encorajados, eles se tornam corajosos, eles pregam a palavra com ousadia, eles testemunham a ressurreição com ousadia, porque eles viram Cristo ressuscitado. A mensagem da ressurreição deve fazer de nós cristãos ousados, porque nós cremos num Deus que ressuscitou, nós cremos num Deus que está vivo, e Ele está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tema, não tenha medo, sejamos corajosos, porque Cristo ressuscitou. Aqueles homens medrosos e covardes, eles se tornaram homens ousados e valentes, por conta da mensagem de Cristo ressurreto. A mensagem de Cristo ressurreto é uma mensagem que une todas as pessoas, todos os povos, línguas, tribos e nações estão reunidos em torno dessa verdade. A igreja do mundo inteiro, independentemente de raça, de status social, está firmada na verdade da ressurreição. Amém. A mensagem da ressurreição, ela produziu esses fatos na vida dos discípulos. Eu quero destacar aqui alguns pontos no texto propriamente dito. Primeiro, a perplexidade das mulheres. A Bíblia diz que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, no Calvário, até o seu sepultamento, elas não esperavam encontrar o Cristo ressurreto. Elas foram ali domingo de manhã, sabe para quê? Para embalsamarem o corpo de Jesus. Elas haviam perdido a esperança. Mas eu e você não podemos perder a esperança, porque diferente dela, nós já sabemos que Cristo ressuscitou. Qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja o motivo pelo qual parece que você está lutando contra a esperança, às vezes você pensa: olha, não tem jeito, não tem solução. Não perca a esperança, porque a nossa esperança, ela está viva, ela é Jesus. Mas aquelas mulheres, elas não vão ali esperando que Cristo estivesse ressurreto. Elas foram ali: vamos embalsamar o corpo daquele que com tanto amor nos ensinou, como um amigo, como auxiliador. E elas saem de madrugada, nas primeiras horas do dia, para embalsamarem o corpo do Senhor Jesus. No entanto, aquelas mulheres acharam a pedra do túmulo removida e não encontraram o corpo de Jesus Cristo. Aquelas mulheres foram as primeiras a pregarem sobre a ressurreição de Cristo. Sabe, meus irmãos, tem pessoas na Igreja Presbiteriana do Brasil que querem proibir as mulheres de pregar no púlpito. Isso não é bíblico. Mulher pode pregar. As primeiras pregadoras da ressurreição não foram homens, não foram os líderes da igreja, foram as mulheres. A Bíblia não nos autoriza a ordenar pastoras, presbíteras, diaconisas, mas a Bíblia não proíbe as mulheres de se casarem. Isso aqui não é uma questão de feminismo. Nós não cremos em ismos, nós cremos na Bíblia. Amém. Isso aqui não é uma questão de machismo, é uma questão de Bíblia. A mulher não pode ser impedida de pregar. Você sabia que na nossa igreja, em algumas igrejas presbiterianas, tem pastores que dizem que a mulher não pode orar?
Porque eles interpretam errado o texto que diz que a mulher permaneça calada na igreja. Eu sinceramente não acredito que homens estudados, porque quem defende isso não são pessoas ignorantes. Quem defende isso não são pessoas que não conhecem a Bíblia. Quem defende isso não são pessoas que não tiveram oportunidade de serem esclarecidas quando levantaram essa bandeira. Eu não acredito que eles fazem isso por ignorância. Mas talvez estejam cegamente sendo usados de maneira negativa para tentar parar a igreja do Senhor. Mas ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém podia parar aquelas mulheres que viram o Senhor Jesus ressurreto. Você, mulher, se Deus te chamar para ser uma pregadora da palavra de Deus, se Deus te der o dom de pregar a palavra do Senhor, você deve pregar. E enquanto eu for pastor aqui desta igreja, esse púlpito terá espaço para você. E enquanto nós tivermos servos de Deus na igreja presbiteriana do Brasil, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, as mulheres não serão impedidas de pregar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia não nos ensina isso. Aqueles que defendem isso têm uma interpretação errônea da palavra de Deus. Não caia nessa conversa. Dito isso, feito esse adendo, tendo em vista que essa igreja passou grandes lutas por conta de uma denúncia, por conta disso, é bom nós não nos esquecermos desse fato. As mulheres foram as primeiras pregadoras da ressurreição de Cristo. Elas ficaram perplexas, mas elas pregaram a mensagem da ressurreição. E eu quero destacar aqui 3 tipos de mensagem nesta manhã. A primeira mensagem que nós vemos aqui nesse texto é a mensagem do túmulo vazio, a evidência da ressurreição de Cristo. Ou seja, o túmulo vazio fala conosco. Em Lucas, capítulo 24, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, até o verso 3: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O túmulo foi aberto, não de fora para dentro, ou melhor, de fora para dentro, mas de dentro para fora. O túmulo ele foi aberto de dentro para fora. Nós tínhamos ali uma pedra grande, um selo do governador que impedisse qualquer tentativa de abrir aquele túmulo. Nós temos ali guardas romanos, mas nós temos ali o fato de que o túmulo estava vazio. Apesar da grande pedra, apesar do selo do governador, apesar dos guardas guardando aquele túmulo, o túmulo foi encontrado vazio naquele domingo de manhã, porque Cristo estava vivo no seu corpo glorificado. E esse acontecimento, e Cristo ressuscitou no domingo. Por isso, o domingo é o dia do Senhor. Domingo é um dia santo, é um dia separado. Domingo não é dia de trabalhar para aqueles que podem. Algumas profissões não podem parar, mas se você pode parar, o domingo não é dia de você trabalhar, o domingo não é dia de dar faxina na casa, o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia que nós estamos na igreja. Por isso essa igreja aqui, ela decidiu fazer um culto só no domingo, para que todos nós estivéssemos descansados, oferecêssemos o nosso melhor e estivéssemos juntos no dia do Senhor. Nós devemos nos preparar para vir na casa de Deus. Ontem nós fomos participar de um louvorzão, 7 bandas para cantar. Eu saí de lá falando, eu não participo de louvorzão mais, porque 9 horas de sábado eu já tenho que estar na minha casa. Por no domingo eu estar bem para ir na casa do Senhor. Não posso chegar em casa às 11h30, meia-noite. Domingo é o dia de eu acordar cedo e ir para a casa do Senhor.
Depois sim, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou encher a barriga, eu vou fazer o que tiver que fazer, mas a nossa prioridade é buscar o Senhor. E eu e você precisamos entender a seriedade disso. O domingo é um dia especial. Ele não é um dia como os outros dias da semana. É o dia de nós sentarmos aqui para ouvir sermão. É o dia de nós estarmos na escola dominical. É o dia de nós trazermos os nossos filhos para a escola dominical. Depois que nós saímos daqui, o domingo é o dia de nós continuarmos fazendo a obra do Senhor, na nossa casa, com os nossos filhos. Aproveitar a família também a fazer o dia do Senhor. Aproveitar a família também a guardar o sábado, o quarto mandamento. O quarto mandamento diz que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então percebam que há esse processo. Nós, como igreja, guardamos hoje o primeiro dia da semana porque Cristo ressuscitou no domingo. Isso é importante para nós. Então, meus irmãos, nós não podemos tratar o domingo como qualquer dia, porque Cristo ressuscitou no domingo. E cada domingo que nós estamos aqui, nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Amém. Então, não trate o domingo como qualquer outro dia. Ah, se eu estiver bem, eu vou para a igreja. Não, você tem que vir. A não ser que você esteja doente, impossibilitado. Quando eu falo estiver bem, eu estou com sono. Eu não sei quem é essa pessoa que não acorda todo dia, de segunda a domingo, domingo a domingo com sono. Porque eu, nenhum dia da semana eu quero sair da cama na hora que eu preciso sair. E sabe o que acontece? Quando eu estou de férias, acordo cedo. É um negócio terrível. Quando eu não preciso, quando eu não posso dormir até mais tarde, um sono pesado toma conta do meu corpo. Quando eu posso dormir até 10, 11, meio-dia, 6 horas eu já estou lá ligadão. É desse jeito. Então, irmãos, o domingo é o dia do Senhor. É um dia importante, é um dia especial. Não deixe faltar no domingo. O túmulo vazio então nos traz essa mensagem que evidencia que Cristo ressuscitou. Nós temos também a mensagem dos anjos. E eles trazem 2 mensagens. Aquelas mulheres. A primeira mensagem é uma pergunta em tom de censura. Vejam aí, no versículo 6. Versículo 5, diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Então a mensagem dos anjos é o seguinte: primeiro eles censuram, gente, não é para vocês estarem aqui. Vocês esqueceram o que Jesus falou? Ele falou que ele ia ressuscitar no 3º dia. Vocês estão procurando um lugar errado. Vocês estão procurando o lugar dos mortos, aquele que está vivo. Os anjos então censuram aquelas mulheres, mas a mensagem dos anjos, uma segunda mensagem, é uma mensagem de ordem. Põe aí o versículo 6 para nós, vamos ler juntos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Verso 7, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram de suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. A mensagem dos anjos lembrou aquelas mulheres que elas tinham uma ordem, um mandamento de testemunharem a Cristo ressuscitado. Elas lembraram: verdade, Cristo falou que ia ressuscitar. O que elas fazem? Elas vão até os 11 e testemunham. Eu e você somos uma testemunha do Cristo ressurreto. O que eu tenho que pregar? Prega que Cristo ressuscitou, lá na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Prega que você crê que no Deus que ressuscitou. Foi o que aquelas mulheres fizeram em obediência à ordem, à mensagem dos anjos.
Nós temos a mensagem do túmulo vazio, a mensagem dos anjos, e nós temos a mensagem das mulheres aos discípulos. E nós vemos a incredulidade daqueles homens. Verso 9, vamos ler juntos? Até o 12. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um delírio e não acreditaram nelas. Olha o que os apóstolos falaram. Vocês estão loucas. Onde você bebeu dessa cachaça aí? Você está maluca, vocês estão malucas. Vocês estão delirando. A ideia aqui é como a linguagem médica de quando o médico diz que certa pessoa está em delírio, em loucura. Eles chamaram aquelas mulheres de loucas. Mas elas não estavam loucas, elas estavam certas. Era verdade, Jesus ressuscitou. O versículo 12 diz que Pedro, vamos lá, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, agora é a parte mais importante do meu sermão. É a parte como você vai aplicar esse sermão na sua vida. Eu e você devemos nos perguntar: o que eu vou fazer com essa mensagem que eu ouvi nesta manhã? Eu ouvi que Cristo ressuscitou, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que faremos? Primeiro, a mensagem da ressurreição, ela deve nos levar ao arrependimento dos nossos pecados, porque Cristo ressuscitou, o nosso pecado pode ser perdoado. Porque Cristo ressuscitou, você pode ter esperança. Você é um extraordinário discípulo de Cristo, porque Ele ressuscitou. O extraordinário não está em você, está em Cristo, e Ele habita em você. Você é um extraordinário discípulo de Cristo, porque a Bíblia diz que não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E Ele vai te usar do jeito que você é. Você é torto, você é errado, você não vale nada, mas Ele te ama, e Ele ressuscitou por mim e por você. Se você não vale nada, meu irmão, eu valho menos ainda. Eu sou pior do que você. Você não me conhece, mas nós somos discípulos extraordinários, porque Ele vive. Porque Ele vive, a nossa vida tem que ser transformada nesta manhã. Nós precisamos sair daqui decididos a ser maridos parecidos com Jesus. Ah, não, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, você não é Gabriela. Você não nasceu assim. E você não vai morrer assim, porque você é um discípulo de Cristo. Por isso você vai ser um marido melhor. Você em Cristo Jesus vai ser uma esposa melhor, mais submissa ao seu marido. Isso é possível em Cristo. Você vai ser um pai melhor. Cristo pode te transformar num pai melhor. O dinheiro não pode fazer isso. O psicólogo, irmão, ele pode te ajudar, mas ele não pode te transformar num pai melhor. Cristo pode fazer isso. Você vai ser um filho melhor. A sua mãe vai começar a ver diferença na sua vida. Principalmente se ela não for crente. Ela precisa ver você mudar. Quem sabe se você começar a arrumar a cama da sua casa, a sua cama. Sabia que nas pequenas coisas os nossos pais veem que Cristo está mudando as nossas vidas? Você vai estudar mais, não só para passar de ano, mas porque agora você é um discípulo de Jesus. Você vai buscar seu melhor aluno, você vai honrar o seu pai, você vai falar: pai, eu te amo. Você vai beijar o seu pai, você vai abraçá-lo. Quando você começar a trabalhar, você vai dar uma oferta para sua mãe todo mês. Pode ser R$10, R$5. Você vai falar: mãe, eu vou pagar uma conta de água. Quando você vê o preço, você vai cair para trás. Fica lá tomando banho e tal, cantando, dançando no chuveiro. Essa hora vai chegar. Você vai se tornar a versão que você repudia hoje. Vai sair pagando a luz da casa inteira. O que é isso? Essa luz aí acesa. Está trabalhando no painel.
Não é assim que seu pai falava? Você vai se tornar essa pessoa. Porque Cristo ressuscitou, a nossa vida pode ser transformada. Porque Cristo ressuscitou, nós como igreja podemos ter a certeza que nós temos a mensagem que transforma essa cidade. Que famílias podem ser restauradas. Hein, irmã Martina? É verdade ou não é? O fato de Cristo ter ressuscitado, nós temos experimentado a transformação da nossa casa. Isso é só por isso. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a obra em nós, Deus não parou. É só o começo, Ele está começando. Você será mais parecido com Ele. Nós seremos uma igreja mais pujante, mais atuante, uma igreja que experimentará mais e mais o poder de Deus, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aliás, eu quero convidar você. Sexta-feira é reunião de oração, das 20 horas às 21h30. Não passa disso. Começa no horário e acaba no horário. Você precisa vir orar. Você tem que dar um jeito. Ah, pastor, eu estou cansado, eu trabalho demais. Eu sei. Mas você tem que estar aqui sexta-feira. Vem direto do trabalho. Ah, eu vou chegar atrasado. Não tem problema, chega atrasado. Se você chegar aqui 9h25, você já vai ser abençoado. Você vai estar aqui orando. Não deixe de vir. É uma vez por mês. Mas nós precisamos estar em oração. Ah, é rodízio do meu carro. Vem de trem, vem de metrô. O prefeito disse que está longe não tem metrô. É mentira dele, né? Mas pela fé você crê nisso. Certo? Você crê. Não, mas ele disse que o ônibus é o metrô. Vai falar, não, com o ônibus, o metrô chegou em Itabuão. Você dá um jeito, você vem na reunião de oração, meu irmão. Nós precisamos orar. Porque Cristo ressuscitou. Aqueles irmãos, quando viram Cristo ressurreto, eles que dormiram na reunião de oração com Jesus no Getsemane, depois que Cristo ressurreto, eles se tornaram homens e mulheres de oração. Então eu espero você aqui sexta-feira para nós orarmos. Amém. Domingo de manhã nós estamos orando. Também todo domingo às 8h30. Queridos, o que você faz com essa mensagem? Você sai daqui com esperança nessa manhã. Amém. Sai com esperança. Você tem medo? Você tem fobia? Medo de andar de avião? Não fico mais com medo de andar de avião, de andar de elevador. Qualquer que seja o seu medo, se liberte, porque Cristo ressuscitou. Para que esse medo, mulher? Para que esse medo, homem? Esse medo de morrer? O dia que você morrer vai ser o melhor dia da sua vida. Vai ser ruim para nós. Nós vamos sentir sua falta. Seu dízimo vai fazer falta aqui. Mas para você vai ser uma bênção. Então não tenha medo. Vamos desprender desse medo. Vamos louvar a Deus, fique de pé, adore o Senhor aí no seu lugar.